Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje um projeto que vai atender muitas aplicações suas na eletrônica, que é um conversor DC-DC que converte ampla faixa de tensão de entrada para um valor de 3.3 volts. É o exemplo de hoje, mas entendendo a aula você pode projetar para outras tensões de saída. É muito interessante, tem alta eficiência, você vai gostar demais. Deixe seu like, se inscreva no canal, seja membro WR Kits, veja as vantagens. Vídeo que é um oferecimento da Toroid do Brasil, precisa de um transformador toroidal ou indutor para o seu projeto, toroid.com.br, acesse e faça a cotação. E também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. Acesse tigercomp.com.br e faça sua compra de componentes para utilizar nos seus projetos. Tem os kits em parceria com a WR Kits para você conferir também. E na sua compra utilize o cupom WR Kits para obter desconto. Vamos para o vídeo de hoje, lembrando dos cursos Hotmart WR Kits. Está encerrando amanhã, hein? Atenção, amanhã encerra a pré-venda do curso de fontes chaveadas. Então aproveite, 50% de desconto. O link está aqui embaixo, invista no seu conhecimento, acesso vitalício. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! No livro A Arte da Eletrônica, que eu já indiquei diversas vezes para vocês, eu encontrei esse circuito integrado como sugestão dos autores para projetar conversores DC-DC de potências mais baixas, que é o MC34063. Você pode utilizar faixas de entrada de 3 volts a 40 volts e consegue correntes até 1.5 amperes e frequências até 100 kHz. Circuito bem interessante e ele é muito simples de projetar, pois você pode seguir o passo a passo aqui, o datasheet traz a tabela de equações para você utilizar. Eu vou trazer um exemplo de projeto. Vamos projetar um step down, ou um conversor buck, rebaixador, que recebe uma entrada entre 9 e 30 volts e mantém a saída em 3.3 volts, pois pode ser muito útil para os seus projetos em que você utilize microcontroladores que atuam em 3.3 volts ou outros sensores diversos, ou atuadores que precisam desta tensão. Diagrama interno dele, veja que ele faz o chaveamento com transistor bipolar de junção. Temos a opção de ligar esse par Darlington aqui internamente. O capacitor para gerar a base de tempo, para a nossa frequência de PWM aqui, circuito de entrada, ele tem um sensor para limitação de corrente, bem interessante de utilizar. Um parâmetro que vamos precisar nos nossos cálculos é o VCE de saturação, que nós pegamos no próprio circuito integrado aqui, que é as características de chaveamento, saída. Então a tensão de saturação típica é de 1 volt. Então lembre desse parâmetro, vamos utilizar nos cálculos a VCE de saturação aqui. Eu vou utilizar no conversor buck um diodo Schottky, que é o 1N5819, que o próprio fabricante sugere aqui, ó. Tem algumas formas de onda demonstradas pelo fabricante, e aqui já tem uma topologia Step Up, ou um conversor DC-DC do tipo Boost. Uma aplicação em Step Up. Também tem aqui aplicações para gerar tensão negativa. Você pode gerar tensões negativas a partir de entradas positivas de tensão, e você pode rebaixar a tensão, que é o nosso caso hoje, ó, Step Down Converter, ou seja, um conversor buck, DC-DC do tipo buck. Como estamos falando em conversores DC-DC, estamos encerrando amanhã a pré-venda do curso Fontes Chaveadas Iniciantes 1. Lá eu ensino várias topologias de conversores DC-DC, inclusive o buck, com um projeto detalhado, prático, implementando uma fonte chaveada completa. Então aproveite, hein? O acesso é vitalício, você tem certificado de conclusão e está com 50% de desconto. É um dos primeiros links aqui embaixo. Invista no conhecimento, encerra amanhã esta promoção incrível. Vamos verificar aqui
mais para baixo no datasheet do fabricante, tem também curso de datasheet, WRKits, para quem não sabe, hein? Aqui está a tabela para você projetar um step up, que é o conversor boost, para elevar a tensão. Então, se você no seu circuito precisa de uma tensão mais alta em algum ponto dele, pode utilizar o mesmo circuito integrado, o step down, rebaixador, e o inversor de tensão para gerar tensões negativas. A coluna do meio são as equações que vamos utilizar aqui para o projeto do circuito. Para facilitar, eu tenho aqui o passo a passo. Nós já pegamos o VCE de saturação, que ele é utilizado aqui nesta equação, determina a razão entre T-on e T-off, que é o tempo ligado e o tempo desligado do sinal PWM, e vamos precisar também do VF, que é a tensão com o diodo polarizado. E essa tensão nós pegamos no datasheet do 1N5819, que está aqui. A Forward Voltage Drop, a VF do 1N5819, é 0,55 volts. Com esses dois dados eu já posso seguir o passo a passo para o projeto. E eu deixei aqui esse documento em PDF, você pode se basear nele para projetar os seus próprios conversores DC-DC com MC34063A. Queremos uma tensão de saída de 3,3 volts e eu arbitrei uma corrente de saída de 150 mA para este projeto. Tensão mínima de entrada 9 volts, a máxima possível 40 volts, mas é interessante até uns 30, tá certo? Para manter aí uma margem de segurança, que o 40 volts é o Absolute Massing Ratings previsto pelo datasheet, então os valores máximos, mas enfim, é um componente versátil, eu vou utilizar até uns 30 volts na aplicação, mas a máxima prevista pode ser 40. Frequência 50 kHz, tensão de ripple de 20 mV e a potência de saída 2,31 watts. Vamos utilizar o Schottky 1N5819. E aqui começam os cálculos. A razão entre T-on e T-off é esta equação aqui. Tensão de saída mais a tensão do diodo sobre a tensão mínima de entrada menos a tensão de saturação menos a tensão de saída. Resulta nesta constante, 0,8191. Período máximo é calculado com a soma de T-on e T-off, o período T, que é o inverso da frequência. 1 sobre 50 kHz é 20 microsegundos. Cálculo de T-off. Eu posso multiplicar aqui ambos os lados por T-off, obtenho T-on igual a 0,8191 T-off. Faço um rearranjo aqui desta equação, pegando a combinação do meu período. Eu sei que T-on mais T-off é igual a 20 microsegundos. Logo, meu T-on é igual a 0,8191 T-off. Então, aqui está T-on. T-on mais T-off é igual a 20 microsegundos. Aí eu posso multiplicar T-off por 0,8191 mais 1. Então, T-off vezes 0,8191 mais 1 é igual a 20 micro. Divido ambos os lados por este termo aqui. E eu obtenho um T-off de 10,99 microsegundos, aproximadamente 11. E aí o meu T-on é o 0,8191 vezes T-off, ou então posso fazer 20 microsegundos menos T-off, período menos T-off dá o T-on. Em torno de 11 micro menos 9, aliás, mais 9 dá os 20 micro, ou seja, 20 micro menos 11 dá os 9 microsegundos de T-on. O capacitor é calculado com esta equação, tudo do datasheet, das tabelas. Está aqui o capacitor. CT igual a 4 vezes 10 a menos 5 vezes T-on. Só coloquei aqui. 4 vezes 10 a menos 5 vezes T-on dá 360 picofarad. Corrente de pico no chaveamento é 2 vezes a minha corrente prevista, então 300 mA. Indutância mínima utiliza essa equação aqui, Vin menos Vsat menos Vout sobre corrente de pico, vezes T-on. Calculando tudo, deu 141 microhenry. Então, o valor mínimo para a indutância é esse valor.
E o resistor, limitador de corrente, para minha corrente de pico, é 0,3 sobre 0,3, que resultou em 1 ohm. De novo, o valor do indutor é esta equação aqui, ó, Lmin está aqui, tabelado no datasheet. O capacitor de saída, que já vamos ver, está aqui, e o resistor limitador está aqui, 0,3 sobre a corrente de pico. E depois, para calcular a relação para minha tensão de saída, eu utilizo R2 por R1, são os resistores da realimentação. Que no caso do step down, estão aqui, ó, R2 e R1. Esse divisor resistivo, que é o nosso sensor de tensão de saída, que vai manter a regulagem de carga na saída e também, para variações de entrada, vai manter a saída estabilizada na tensão que queremos. Seguindo no nosso documento de projeto, então o valor de 1 ohm para esse resistor aqui. Capacitor utiliza a equação que eu mostrei para você, corrente de pico vezes T1 mais T-off, que é o período, os 20 microsegundos, dividido por 8 vezes a tensão de ripple que queremos. Resultou em 175 microfarad, no mínimo, para manter 20 milivolts de ripple. Na malha de realimentação, nós rearranjamos esta equação aqui para isolar um dos resistores. No caso, eu fiz o arranjo para ter uma equação para o R2 e arbitrei um R1 de 5K6, valor já comercial. E resultou em 9.184 ohms. Podemos utilizar o valor de 9K1 na prática, resistor comercial. Temos todos os componentes devidamente projetados. A partir disso, nós temos o circuito que o próprio datasheet fornece para o step down. E eu desenhei o esquemático aqui no WRCAD com o MC34063. Eu não tenho resistor de 1 ohm no meu estoque, então vou utilizar dois de 2,2 ohms em paralelo, que vai dar 1,1 ohm. Então já é bom o suficiente. Tensão de entrada Vin vai de 9 a 30 volts. C3 é um capacitor de desacoplamento para o circuito. E aqui o circuito completo. Podemos ver que é um clássico buck, com o seu Schottky aqui e o indutor, sendo que o transistor chaveado está dentro do próprio MC. O gerador PWM, o próprio controle do PWM, está tudo neste circuito integrado de baixo custo. Capacitor, eu vou utilizar um valor um pouco maior, que deve baixar um pouquinho a frequência na prática, não tem problema, 470 picofarad. O indutor também, valor um pouco maior do calculado, 200 microhenry, vou utilizar, e o capacitor C2 também um pouquinho maior que o calculado, comercial 220 microfarad. Também um capacitor de 100 nano aqui para filtrar picos de alta frequência. Teremos 3.3 volts na saída, que eu tenho a realimentação aqui, o resistor de 9K1, forma um divisor resistivo com 5K6 e eu aplico na entrada inversora do comparador interno do MC34063 para manter os 3.3 volts na saída. Também adicionei um LED aqui, LED amarelo de 3 milímetros, para visualizarmos o circuito ligado. Então, um conversor DC-DC incrivelmente simples, fácil de projetar, é só seguir esse passo a passo que eu mostrei para você. O mesmo circuito pode ser utilizado para você projetar um conversor boost, elevador, é só seguir a tabela do datasheet, ou um inversor de tensão. Precisa de uma tensão negativa, é uma opção de projeto. E como ele é chaveado ou comutado, tem alta eficiência, como já sabemos. De novo, hein? Curso WR Kits, fontes chaveadas, encerra amanhã a pré-venda. Veja aqui a descrição. Prática agora, vamos ver funcionando e fazer todos os testes. Venha comigo! O indutor que será utilizado na parte prática é este aqui, que tem aproximadamente 210 microhenry. Você pode utilizar um indutor comercial de 200 microhenry sem problema. Eu vou medir aqui com LCR para verificarmos uma frequência de 100 kHz. 10 kHz temos 213 e entre 10 e 100, consigo colocar 100 aqui, 210 microhenry.
200 também vai funcionar e você pode utilizar as técnicas demonstradas no curso de fontes chaveadas para iniciantes 1, que iniciamos o projeto detalhado de indutores, onde você seleciona o núcleo desejado e faz os cálculos e consegue construí-lo, caso você queira. Mas eu tenho esse pronto aqui, no vídeo de hoje eu vou utilizar esse, que como é uma corrente baixa, vamos poder trabalhar com esse cara aqui. Circuito devidamente montado para a nossa análise, está aqui o MC34063, circuito integrado que vamos utilizar, o indutor que já medimos e os demais componentes do circuito, como você pode observar. Vamos aplicar uma entrada aqui com a fonte de bancada, variar de 9 a 30 volts, que é o valor previsto para a variação de linha deste conversor e ver se ele mantém nos 3.3 na saída. Deixa eu liberar já a fonte. Ligando o circuito, nós temos o LED aceso. O LED aceso já é um bom sinal. Vamos agora medir a tensão de saída, fazer também algumas medidas com o osciloscópio, verificar o sinal aqui no capacitor e também em cima do diodo Schottky, um N5819, para tentarmos definir a frequência, se está próxima da projetada por nós, e aí faremos uma variação de linha e de carga para observar se mantemos aqui na saída os 3.3 volts que queremos. Ligando o voltímetro, nós temos aí 3.3 volts. Maravilha. Nesse momento, a única carga que temos é o LED, por enquanto, na saída. Depois nós vamos variar essa carga. Eu vou agora utilizar o osciloscópio para fazer a análise do sinal PWM. E aí eu vou drenar uma carga, pois esse circuito ele funciona com o sistema de on-off do PWM para manter a regulagem de saída. Então, com pouca carga na saída, nós não conseguiríamos analisar muita coisa. Ó. Você já está vendo ali na tela, eu já aproximo para você conferir. E também a tensão sobre o capacitor, que é esse sinal em dente de serra. Este se mantém coerente sempre, pois é justamente a nossa base de tempo utilizada aí. Muito bem, vamos ver mais de perto estes sinais. Sinal em dente de serra, que tem uma frequência aí de 92, mais ou menos, 90 kHz. É basicamente em torno do dobro do nosso sinal PWM. E o sinal PWM aqui em cima do diodo Schottky, sem carga, é este sinal aqui, ó. Estamos vendo. Então, rodando aí o circuito, rodando o osciloscópio, melhor dizendo, e adicionando uma carga aqui no sistema, veja que muda o aspecto do sinal, à medida que eu vou variando a carga. Ó, aplicando uma carga aí maior, eu consigo analisar um pouco melhor o aspecto do PWM. Agora estou com valor em torno de 220 miliamperes. E temos esse sinal presente aí. Esse é o nosso sinal de saída com uma carga de 220 miliamperes. Maravilha. Temos uma linha reta que está em torno de 3.3 volts. Eu estou com 2 volts por divisão, vertical no osciloscópio. Temos um pouco mais de uma gratícula vertical ocupada. Então está bem coerente também. Variando aqui a nossa carga eletrônica. Veja que o sinal se mantém. Então estes são os sinais relevantes presentes no nosso circuito, como você pode observar. Estão dentro do que prevíamos teoricamente. Então a frequência do capacitor em torno do dobro. E aqui o PWM atua em controle de on-off, de acordo com a variação de carga obtida. Aplicando uma entrada de 12 volts e drenando 250 mA de corrente, ainda inferior ao valor máximo de pico que calculamos, nós temos aí a frequência de 46 kHz. Ó, consegui obter um sinal próximo do sinal PWM que conhecemos
aí ele começa a atuar de novo no circuito para corrigir eventuais variações de carga na saída. Fantástico, galera! Agora vamos fazer esta variação de linha na entrada do circuito também, juntamente com a variação de carga, para ver se conseguimos manter próximo dos 3.3 volts na saída. Tudo na tela para você, entrada de 12 volts, saída de 3.3, 40 mA de corrente sendo drenados. Aumentando aqui o consumo, 100 mA, 3.3 volts na saída do circuito. Aumentando o consumo na nossa carga, 150, maravilha, ó. Estamos agora drenando 150 mA e continuamos os 3.3 volts aqui na saída. Veja que ele mantém a regulagem. E podemos ir até um pouco além disso, tá certo? 200 mA, 250, veja que caiu um pouquinho agora, estamos acima do valor previsto, e em 300 ele vai proteger a saída, pois é o nosso limite, ó. Veja que ele começa a atuar na proteção, diminuindo a tensão de saída acima de 300 e poucos miliamperes. Então até uns 300 nós conseguimos manter a saída, e no valor que projetamos ele mantém muito bem a regulagem em 3.3, ó. 150 miliamperes, 3.3 volts. Agora vamos fazer a variação de carga aqui em tempo real, drenando 150 miliamperes, indo até os 30 volts. Bacana demais, hein? 30 volts de entrada, 150 miliamperes drenados e 3.3 volts reguladinhos na saída do circuito. Descendo de novo até os 9 de entrada. (9 volts de entrada, 150 miliamperes, 3.3 na saída. Caiu um pouquinho, uma tensão mais baixa, mas está funcionando perfeitamente a nossa regulagem aí do circuito, como vocês podem ver. Então é um circuito integrado de baixíssimo custo, muito interessante, muito fácil de projetar para diversas situações, inclusive conversores DC-DC do tipo boost, ou inversores de tensão para você criar tensões negativas a partir dele. Fica bastante simples de fazer o projeto, como demonstramos no seu datasheet. E aqui este circuito para 3.3 volts está funcionando muito bem na prática, para variações de carga e de linha, como você pode ver. Gostou? Deixe seu comentário de sempre. Tem sexta, tem clássica no seu WR Kids Channel. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Deixa aquele like, se inscreva no canal, faça uma maratona dos vídeos aí, tem mais de 3.400 vídeos de conteúdo aqui no canal. Obrigado aos membros, seja um membro também, sempre mencionamos aqui no final das clássicas. Muito obrigado aos membros do canal. Desejo a todos um ótimo final de semana, bons projetos, aquele abraço e até a próxima.